Você já se confundiu achando que João Batista e João o Apóstolo eram a mesma pessoa? Não se preocupe, muita gente comete esse engano. É uma dúvida comum, mas que revela algo importante: como, às vezes, conhecemos superficialmente personagens fundamentais da Bíblia. Hoje, vamos esclarecer definitivamente quem foram João Batista e João o Apóstolo, explorando suas histórias, suas missões, suas diferenças e, acima de tudo, o que podemos aprender com cada um deles para nossa vida espiritual. Fique comigo até o final, porque esse conhecimento vai enriquecer sua leitura bíblica, fortalecer sua fé e te inspirar a viver com mais propósito e entendimento do chamado que Deus tem para você. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra, inscreva-se agora no canal Sopro Divino. Sua inscrição nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que, assim como você, desejam conhecer mais profundamente as Escrituras e se aproximar de Deus. Como está escrito em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Que hoje não falte conhecimento, nem a você, nem a mim. Vamos começar conhecendo João Batista. João Batista é uma das figuras mais marcantes do Novo Testamento. Seu nascimento foi profetizado e aconteceu de forma milagrosa. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram idosos e estéreis, mas o anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo e anunciou: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Lucas 1:13. Ele foi o primo de Jesus, pois Isabel era parenta de Maria. Desde o ventre, João já foi separado por Deus para uma missão muito especial: preparar o caminho para o Messias. Em Lucas 1:15, lemos: ele será grande diante do Senhor, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. João Batista é chamado de o precursor, aquele que veio antes de Jesus, anunciando a necessidade de arrependimento e preparando o coração do povo para receber o Salvador. Sua mensagem era clara e direta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. Ele viveu no deserto, com uma aparência austera, vestia-se de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3:4. João Batista batizava no Rio Jordão, e muitas pessoas vinham até ele para confessar seus pecados e serem batizadas. Foi ele quem teve a honra de batizar o próprio Jesus, como lemos em Mateus 3:13-17. Nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e ouviu-se a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João Batista também é conhecido por sua ousadia ao confrontar os líderes religiosos e políticos da sua época. Ele não teve medo de denunciar os pecados de Herodes Antipas, que vivia com a mulher de seu irmão, o que acabou levando João à prisão e, posteriormente, à sua morte por decapitação. Marcos 6:27. João Batista é considerado o último dos profetas do Antigo Testamento, ainda que apareça no Novo. Ele representa a transição entre a antiga e a nova aliança. Jesus disse sobre ele: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista. Mateus 11:11. Agora que conhecemos João Batista, vamos conhecer João o Apóstolo. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Diferente de João Batista, João o Apóstolo foi chamado diretamente por Cristo para segui-lo e fazer parte do seu círculo íntimo. Ele é conhecido como o discípulo amado, expressão que aparece no Evangelho que leva o seu nome. João era pescador, trabalhava com o pai e o irmão no mar da Galileia, até que Jesus passou por ali e disse: segue-me. De imediato, João deixou tudo e seguiu o Mestre. Mateus 4:21 e 22. João é um exemplo de alguém que foi transformado profundamente pelo relacionamento com Cristo. Ele, que junto com Tiago era chamado de Filho do Trovão, Marcos 3:17, por causa de seu temperamento forte, se tornou o apóstolo do amor, como podemos ver em suas cartas. João participou de momentos cruciais da vida de Jesus. Ele esteve presente na Transfiguração, Mateus 17:1-9, no Getsêmani, Mateus 26:36-46, e foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a cruz, João 19:26. Ali, Jesus confiou a João o cuidado de Maria, sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, João 19:26. João escreveu 5 livros do Novo Testamento: o Evangelho de João, as 3 epístolas que levam seu nome e o livro de Apocalipse. Seu evangelho é marcado pela profundidade teológica e espiritual, enfatizando a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1.
Em suas cartas, João exorta a igreja a permanecer no amor, a evitar o pecado e a guardar os mandamentos de Deus. Em Apocalipse, João recebe as visões proféticas sobre o fim dos tempos, que até hoje alimentam a esperança e o temor reverente dos cristãos. Agora que conhecemos a história de cada um, vamos entender as principais diferenças entre João Batista e João o Apóstolo. A primeira grande diferença está na missão de cada um. João Batista foi o precursor, aquele que preparou o caminho para Jesus, enquanto João o Apóstolo foi o seguidor, aquele que caminhou com Jesus e depois continuou a obra, pregando e escrevendo sobre ele. Enquanto João Batista preparou o povo para a chegada do Messias, João o Apóstolo preparou a igreja para a segunda vinda de Cristo. A segunda diferença está no tempo e na forma de ministério. João Batista teve um ministério breve, mas impactante, centrado no arrependimento e no batismo. Já João o Apóstolo teve um ministério longo, acompanhando o crescimento da igreja, ensinando, escrevendo e pastoreando. A terceira diferença está no estilo de vida. João Batista viveu isolado no deserto, com uma aparência e hábitos austeros, como profeta. João o Apóstolo, por outro lado, viveu em meio à comunidade cristã, foi pastor em Éfeso e morreu em idade avançada, provavelmente o único dos apóstolos a não sofrer martírio. A quarta diferença está na relação com Jesus. João Batista conhecia Jesus desde o ventre, pois, quando Maria visitou Isabel, João saltou de alegria. Lucas 1, 41. Ele batizou Jesus, testemunhou sua grandeza e declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Mas João Batista não caminhou com Jesus como os apóstolos. João o Apóstolo, por sua vez, teve uma relação íntima com Cristo, caminhou ao lado dele, reclinou-se em seu peito na última ceia, João 13, 23, e foi chamado de o discípulo a quem Jesus amava. A quinta diferença está no legado escrito. João Batista não deixou nenhum escrito, mas sua vida e mensagem foram registradas nos evangelhos. João o Apóstolo, ao contrário, deixou uma rica contribuição literária e teológica, que influencia a igreja até hoje. Agora que entendemos quem são e as diferenças entre João Batista e João o Apóstolo, precisamos refletir: o que podemos aprender com cada um deles? De João Batista, aprendemos a importância da ousadia, da coragem para denunciar o pecado, da fidelidade à missão, mesmo diante da perseguição e da morte. Ele nos inspira a viver com integridade, sem medo de falar a verdade, a preparar o caminho para que Cristo seja conhecido. De João o Apóstolo, aprendemos sobre intimidade com Jesus, sobre a profundidade do amor cristão, sobre a importância de permanecer fiel até o fim. Ele nos ensina que não basta conhecer a verdade, é preciso viver em amor, em comunhão com Deus e com os irmãos. Ambos nos mostram que Deus chama pessoas diferentes para missões diferentes, mas todas importantes no seu plano eterno. Você já percebeu qual é a sua missão? Você se identifica mais com o profeta ousado ou com o discípulo amoroso? O mais importante é entender que, assim como João Batista e João o Apóstolo, nós também somos chamados a preparar o caminho, a seguir Jesus de perto e a anunciar o Evangelho. Hoje, nós aprendemos que João Batista e João o Apóstolo são duas pessoas diferentes, com histórias, missões e legados distintos, mas que se complementam na narrativa do Evangelho. Que esse conhecimento aprofunde sua fé e enriqueça sua leitura bíblica. Agora, eu quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos pela vida de João Batista, exemplo de coragem e fidelidade, e pela vida de João o Apóstolo, exemplo de amor e intimidade contigo. Ajuda-nos a seguir os exemplos deles, a preparar o caminho para Jesus, a andar em amor e a permanecer fiéis até o fim. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esta palavra e deixe o seu comentário contando o que mais te impactou na vida desses dois homens de Deus. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho e inspirar vidas. Até o próximo sopro divino. Que Deus te abençoe e te guarde.